Próxima atração. A partir de agora, muito aqui bom na dia. ABC 900, começando mais Revista um ABC, programa com Revista Luiz Fernando ABC, Martins. aqui pela rádio ABC 900, emissora do Grupo Sinos, afiliada à rede Jovem Pan. Hoje, quinta-feira, 31 de março, 9 horas 31 minutos 30 segundos, tempo bom aqui na região dos Sinos, Caí, Paranhana, Grande Porto Alegre, 25 graus e 3 décimos a temperatura. No momento aí que o corpo de José Alencar chega ao aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, acompanhando aí pela Globo News a chegada então do corpo de José Alencar, esse guerreiro, né, que nos deixou esse exemplo de vida para muitas pessoas. Revista ABC, o seu programa de todas as manhãs, abordando, debatendo assuntos importantes do seu interesse. Revista ABC, que tem na mesa de áudio o Diego Inácio, gravações o William Figueiredo, a produção da Stephanie Sander, a coordenação de jornalismo interina de Martin Berendt e a direção de Rodrigo Giacometti. Ligue pra gente, 35940410, mande seu e-mail, abcalvivo@gruposinos.com.br, mande seu torpedo 92848175. Revista ABC sempre para DBem Informática. Na internet é dbem.com.br. Só até hoje, hein? Último dia da promoção, papel Datacopy A4, 500 folhas, um pacote R$ 11,00, 5 pacotes R$ 49,50, ou seja, R$ 9,90 cada. Na DBem Informática, você encontra essa promoção até hoje, ali na Galeria Central em Novo Hamburgo, Porto Alegre, região. Na internet, eu repito, é dbem.com.br. Quer entregar o seu produto, sua encomenda com rapidez e eficiência aqui na região dos Sinos, Caí, Paranhana, capital? Então procure a Blitz Teleentrega. Nesta você pode confiar. Campo Bom 3049 1950, Novo Hamburgo 3593 1950. O veículo você escolhe. O ano, a cor, a marca, o modelo, a revenda. Agora, documentação, emplacamento é com Quefer. 3594-5955 o telefone. Oswaldo Aranha 181. Então não esqueça, compre o carro que você quiser, mas na hora de fazer o emplacamento, documentação e depois precisar qualquer tipo de orientação também na área, despachante Quefer. E
Agora, antes de abrirmos o programa de hoje, que aliás vai tratar de terapia holística. Vamos falar sobre terapia holística hoje. Eu vou aprender muito sobre isso. Vamos explicar o que é essa terapia, para quem ela é direcionada e abordar o 6º Encontro Estadual de Terapeutas e Profissionais Holísticos que ocorreu no último dia 27. E também hoje é o dia do terapeuta holístico. Aliás, parabéns então já a toda essa categoria. Já falaremos mais sobre terapia holística, apresentaremos os nossos convidados, mas antes confira conosco como fica o tempo para hoje, amanhã e já fim de semana. Será que vai voltar a chover ou não? Com a Metsul Meteorologia. Tempo e temperatura. Oferecimento Despachante Keffer. Olha, nós estamos com o tempo aberto aqui na parte leste do estado, na região metropolitana, mas tem muita nebulosidade no oeste do estado, até mesmo porque o ar seco e frio que vem atuando no estado nos últimos dias, ele já se afasta para o alto mar no decorrer do dia e entra ar tropical quente e úmido pelo oeste, pela fronteira com a Argentina. Já pode chover agora de manhã no noroeste gaúcho, especialmente, tem muitas nuvens por lá, e depois da tarde para a noite nós teremos nas metades oeste e norte do estado ocorrendo algumas pancadas isoladas de chuva. Aqui para a região metropolitana a chance de alguma chuva é por períodos da noite, mas com fraca intensidade. À noite e sobretudo na madrugada, mas à noite, lá por 9, 10 horas da noite, nós já não se descarta alguma chuva fraca aqui na região metropolitana. A temperatura sobe bem hoje em função da presença do sol, as máximas ficam mais elevadas do que nos últimos dias e grande parte das localidades terão máximas acima dos 25 graus. No centro e parte do oeste, a temperatura até pode chegar aos 30 graus. Amanhã uma frente fria muda a situação, muda as condições, nós teremos um aumento mais expressivo da nebulosidade e da umidade sobre o estado e as chuvas ocorrem a qualquer hora do dia, mas são chuvas de fraca intensidade. Poderíamos ter eventos de chuva forte nas áreas do norte e noroeste do estado. Essa instabilidade se afasta do estado no final de semana, nós teremos aí o sol reaparecendo a partir de sábado, mas o sábado ainda começa com instabilidade de chuva no norte e nordeste gaúcho. Despachante Keffer, o veículo você escolhe, o emplacamento é conosco. Transferência, emplacamento, veículos novos, licenciamento, recursos e multas, veículos clonados. Despachante Keffer, Rua Osvaldo Aranha, 181, no bairro Pátria Nova, em Novo Hamburgo. Despachante Keffer, telefone 3594-5955. Muito bem, então vamos abrir definitivamente nossa revista ABC. Então hoje vamos falar sobre terapia holística, explicar o que é esta terapia, para quem ela é direcionada, abordar o 6º Encontro Estadual de Terapeutas, não sei se alguns dos convidados aqui presentes esteve ao evento, né, ou no evento, estiveram, ok. Todos, opa, que legal, parabéns. Foi dia 27, né? 27 e 28. Além disso, então, hoje é dia 31 e é o dia do terapeuta holístico. Dia instituído pelo deputado federal Giovanni Cherini. Ele que também é autor do projeto de lei que regulamenta as terapias holísticas em tramitação no Congresso Nacional. A finalidade, então, da data é chamar a atenção para a importância do assunto em todos os aspectos da vida em sociedade, inclusive na política. Bem, aqui conosco, Mauro Rosso, hipnólogo, presidente da Sociedade Rio Grandense de Hipnologia, sociólogo, parapsicólogo. Se eu esqueci alguma coisa, depois o Mauro complementa. Também conosco Marcos Dias, iridólogo, acadêmico em medicina tradicional chinesa, naturopatia, entre outras habilidades. Noé Carvalho, massoterapeuta, mas também especializado em terapia holística, reiki, também depois ele complementa se for o caso, tá? Noé. O Amaury Palma, ele é acupunturista, alquimista,
também reiki, enfim, várias especialidades de cada convidado aqui. E o Bruno Jimenez. Ele é professor e escritor, como ele mesmo diz. Bota aí, professor e escritor, tá bom. Mas também tem mexe com terapia holística. E aqui eu tenho fitoenergética. Fitoenergética, não tem o R. Não tem o R. Fitoenergética. Isso. Muito bem. Com certeza, assim como para mim, para muitos ouvintes, são nomes, são termos um pouco ainda estranhos, desconhecidos, mas esse é o objetivo também do programa de hoje, levar isso para os nossos ouvintes, não é? Um pouco da terapia holística. Eu gosto de colher de cada convidado no início o seu bom dia e uma manchete, uma frase inicial sobre o tema. Eu vou depois chamar o repórter que está na rua também, que fez enquetes com a comunidade sobre a terapia holística. E aí nós vamos liberar o debate em definitivo. Acho que debate não, né? Nós vamos convergir, eu acho, aqui. Com certeza. Mauro, bom dia, obrigado pela presença. Mauro Rosso, que entre outras coisas também é vice-prefeito de Dois Irmãos, né? Mas ele não quer misturar aqui hoje a política com... Mauro, obrigado pela presença e o que dizer, que frase você teria para iniciar o programa aí, por favor? Bom dia, Luiz Fernando, bom dia aos colegas terapeutas que estão aqui no nosso encontro hoje. Dizer o quê? Eu acho que nós temos que conversar e esclarecer a nossa comunidade a respeito do assunto, que é um assunto muito importante e muito sério, né? Eu acho que todos os integrantes aqui, quanto todos os terapeutas, no encontro tinha mais de 1.200 terapeutas lá no Dante Baroni. Eu participei de todos os encontros, já palestrei em 2 encontros lá. Médicos, vários segmentos sociais, formação acadêmica superior, a formação mediana, todo mundo estuda profundamente aquela coisa. E o Brasil está descobrindo agora esse caminho mais sério das terapias alternativas, né? Muito bem, ótimo. Ao seu lado está o Amauri Palma, vou botar aqui número 2. 1 Mauro, 2 o Amauri. Amauri Palma, acupunturista, alquimista, reiki. E aí, você, o que diz de início para a gente abrir o programa? Obrigado pela presença. Bom dia a todos. Bom dia. Né, todo esse grupo e ao nosso ouvinte. O que eu falo, que eu trago para vocês hoje, basicamente, sobre a acupuntura, é que é uma terapia que, na verdade, é aproximar um pouquinho isso. Uma medicina que já é milenar, vamos dizer assim, tem 5.000 anos de história e ela está sendo trazida, não faz muito para o Brasil, só que o que se faz questão de abordar hoje é que essa terapia, essa medicina é uma medicina que busca justamente a integração do todo do ser humano, né? Ela aborda a estrutura emocional, a estrutura física e a estrutura espiritual de cada pessoa. Então, assim, formada por três grandes imperadores, né, e que realmente chineses, né, que hoje traz aqui para nós o conhecimento de grandes sábios, né? Além disso, eu acho bastante importante essa questão da visão da terapia holística e que ela seja olhada realmente com a seriedade que ela tem, para que ela possa entrar dentro das empresas, levando qualidade de vida a cada funcionário, entrando em cada órgão público, para que realmente as pessoas possam ter também essa estrutura dentro do seu trabalho, ter acesso a essa terapia para que realmente possam melhorar no seu dia a dia. Ótimo! Ao seu lado está o professor, escritor, né? Bruno Jimenez. Aliás, Bruno, obrigado pelos livros que você trouxe aqui, tá? O Criador da Realidade, a Vida dos Seus Sonhos é Possível. E também Fitoenergética, a energia das plantas no equilíbrio da alma. Obrigado pela gentileza. Também ao Mauro Rosso, que nos trouxe aqui o livro Auto-Hipnose, Desperte o Seu Gigante Interior. Obrigado pela gentileza de vocês. Bruno, obrigado. Bom dia, obrigado pela presença. O que dizer de início? Eu que agradeço o convite a você, Luiz, a toda a equipe técnica da rádio e a toda essa iniciativa que foi gerada em cima da terapia holística. E gostaria de comentar essa importância sobre terapia holística, porque nós estamos vivendo a tônica do século XXI, que é a união. União de técnicas, união de medicinas, união de diferentes especialidades. Eu acho que
nada mais certo do que comentar que a terapia holística tem o poder de trazer isso tudo. E eu fiquei muito contente de saber que o Mauro é o vice-prefeito da cidade de Dois Irmãos, né? E não tem uma profissão mais holística do que ser um político, porque ele tem a capacidade de olhar para todo mundo. E eu acho que a visão holística ela precisa ser muito bem sedimentada entre nós, porque a visão holística ela tá quando você vai a um supermercado e decide comprar determinado alimento, sabendo que aquele alimento é produzido por uma empresa que é politicamente correta, que é socialmente correta. Quando a gente decide fazer alianças na nossa vida com outras pessoas, que a gente concorda com o tipo de valores e princípios que essa pessoa tem, isso tudo é uma visão holística. Então esse termo holístico, ele vem do grego, resumidamente falando, e ele quer dizer o todo, ou seja, o terapeuta holístico é aquele que quer olhar o ser humano como um todo. Quando alguém reclama de dor de estômago, por exemplo, a gente não pode tratar só o estômago, tem que tratar o dono da dor de estômago. E a terapia holística une todas essas terapias para conseguir chegar a um bem comum, que é o equilíbrio do ser, a consciência desperta. E é por isso que dentro da terapia holística, Luiz, a gente encontra tantas técnicas, tantas terapias, tantas formas de abordar essa qualidade de vida. E hoje aqui eu vim falar sobre a fitoenergética, que é esse sistema de cura natural que usa a energia das plantas. Muito bom. Ao seu lado, Marcos Dias, iridólogo, acadêmico em medicina tradicional chinesa, naturopatia. E aí, Marcos, bom dia, obrigado pela presença. O que dizer de início, por favor? Bom dia a ti, Luiz Fernando, aos ouvintes da rádio, né? E eu gostaria de dizer que eu me sinto honrado em estar aqui convidado, né, com nomes de peso da terapia holística, né? E o nosso papel aqui é justamente mostrar o avanço dessas terapias, tanto no campo acadêmico, né, hoje tem muitas dissertações, monografias feitas em cima das terapias holísticas, né, no campo acadêmico, como também na própria população que tem procurado essas terapias como uma forma de ser tratado como um todo, né, como explicou muito bem o Bruno aqui, a questão do holos, né, ou seja, tratar a pessoa como um todo, né? E eu, dentro do possível, quero então compartilhar, junto com os colegas, o conhecimento que a gente tem nessa área. Ótimo, vamos lá. Eu também quero compartilhar e aprender com vocês aí. E para fechar, então, esse ciclo do Bom Dia, palavras iniciais, o Noé Carvalho, não é? Terapia holística, reiki, ele falou outras atividades também, massoterapeuta. Noé, bom dia, obrigado pela presença. E você, o que nos diz aí de início, por favor? Então, bom dia, Luiz Fernando, bom dia, rádio ouvintes e colegas aqui presentes. É uma honra também estar aqui com vocês, né, trocando essas informações muito importantes, né. Nós estávamos participando efetivamente no evento holístico, dia 27 e 28 que passou. Eu, juntamente com o colega Maurício Palma e com a empresa Alquimia Interior, atendendo as pessoas durante todo o evento com a Quick Massagem, que é a massagem rápida, e o reiki e a acupuntura com a Mauri também. E mais as palestras, né? Então, a importância desse encontro é a troca, a realização, a efetivação de tudo isso, né? Com resultados positivos nessa mudança de era, né? E a mensagem que a gente deixa aqui, que eu deixo aqui... Mudança de era? É, uma nova fase de paradigmas, novos pensamentos, né, novas propostas da autocura, né? Porque a cura está na gente mesmo, né? Ninguém cura ninguém, o corpo mesmo se cura quando a gente se equilibra, em todos os sentidos, mental, emocional e fisicamente. E no caso aqui eu vou falar sobre a parte física, que é a massoterapia, que é a terapia que trabalha pela parte da massagem, no caso, né? Legal, vamos lá. 31 de março, portanto, quinta-feira, tempo bom, 26 graus a temperatura, 25,3 na verdade, 9h48, terapia holística. Vamos acompanhar juntos o que o nosso repórter Cássio Pereira buscou das ruas, para saber o que o nosso ouvinte sabe, entende, conhece, já ouviu falar ou não, sobre terapia holística. Vamos lá, Cássio Pereira. O tema do Revista ABC de hoje é terapia holística. Nós fomos às ruas de Novo Hamburgo para saber se a população já fez uso desses meios alternativos para curar alguma enfermidade. Otacílio, produção, manutenção, 47. É só quando eu peguei uma gripe muito forte, daí eu fiz um chá lá e melhorei. Denoir, 47 anos, porteiro, só chá mesmo,
Mas assim, quando eu era pequeno, né, isso é receita de mãe, né, sempre deu chá para tomar. Essa foi a opinião da comunidade hamburguense sobre terapia holística. Rádio ABC, lado a lado com a notícia, lado a lado com você, Cássio Pereira. Bom, o pessoal trouxe à tona o chá, né? Chá, receita de mãe, receita do vizinho e tal. E até quero saber depois se os chás entram também aqui nesse assunto de hoje. Mas vocês falaram, vocês falaram e esclareceram um assunto importante e muito sério, né, Rosso? Mais de 1.200 terapeutas holísticos presentes nesse evento, né? Onde é que está aqui? Sexto Encontro Estadual de Terapeutas e Profissionais Holísticos. 27 e 28, cada ano aumenta mais. A medicina não é integrada, o todo do ser humano. Foi falado aqui dos chineses, a origem então ela é da China, é dos chineses, se puder tocar um pouquinho nisso também, né? De onde vem essa cura natural que foi lembrada aqui também na mesa, né? A alquimia interior, outro tema que eu ouvi aqui, essa mudança de era, autocura, interessante. E aqui na minha frente, essa ferramenta excelente que é o Google, né? A terapia holística é hoje a alternativa de tratamento de saúde que mais cresce no mundo. Perfeitamente. É isso? É isso. Poxa, tá aqui na minha frente. Bom, então nós vamos muito, saber por quê. Tem muito a desenvolver, né? Vamos lá, gente. Quem é que recomeça? Bom, eu queria começar comentando que quando a gente fala de terapia holística, infelizmente, eu acho que isso é um aprendizado de todos nós, de todos, inclusive, nós sempre entramos em contato com a medicina alopática, a medicina farmacológica que funciona muito bem aqui no Ocidente. A proposta da terapia holística jamais, de maneira alguma, é reduzir a ação da medicina farmacológica, da ação dos médicos convencionais que nós conhecemos. Então, que fique bem claro que toda vez que a gente fala de terapia holística, a gente está entrando realmente no campo das emoções, dos pensamentos e dos sentimentos, e sempre que possível e que é adequado, oferecendo tratamentos e principalmente dicas de novos comportamentos, porque o grande lance da terapia holística é entender que a causa de 99% das doenças, ela nasce no mental, no emocional. E que se é no mental e no emocional que nascem as causas, então é o mental e o emocional que deve ser atuado, deve ter um foco específico. E a gente entende que quando a doença já está no corpo físico, por exemplo, isso quer dizer que ela já chegou no corpo físico. E uma vez que ela já está no corpo físico, então a atuação é no campo físico. No caso, a medicina tradicional que nós conhecemos aqui do Ocidente. Porque se o meu colega falar medicina tradicional, Bruno, é a medicina tradicional da China, que tem mais 5.000 anos, a medicina ayurvédica, que tem mais de 9.000 anos, e tantas outras medicinas. Mas o que eu acho que é muito importante deixar bem claro, para evitar polêmicas aqui no nosso conteúdo, que existe hoje um esforço muito grande na terapia holística de mostrar para a comunidade científica, para os médicos em geral, que o nosso papel é exatamente tentar explicar a interação mente, corpo e espírito. Porque a medicina alopática hoje, ela conhece muito de fisiologia, conhece muito, mas quando alguma doença não pode ser explicada, alguns médicos mais sensatos falam, olha, é melhor você procurar outros métodos, porque até aqui a medicina pode ir, a partir disso ela não pode ir. Então a gente ouve por aí curas espirituais, curas holísticas em geral, e é muito importante entender que a proposta da terapia holística é exatamente unir tudo isso com discernimento, com equilíbrio, mas que cada terapeuta, e é isso que as escolas têm procurado fornecer, e que cada aluno, cada novo terapeuta holístico, ele tem esse entendimento dos papéis que ele precisa atuar. Porque no futuro, nos hospitais do futuro, a gente pode escrever que serão lugares que a pessoa, por exemplo, tem que tratar um câncer. Primeiro ela vai passar por uma palestra de conscientização, depois ela vai passar por um processo de energização, cura com as mãos, depois ela vai para uma acupuntura, depois ela vai para uma hipnose, depois ela vai para casa, vai usar a fitoenergética, vai acompanhar seu tratamento com iridologia e com certeza, periodicamente, vai acompanhar de forma clínica e médica aquilo que a pessoa está tratando. Então, um dia que nós tiver essa união e tem alguns projetos pilotos no Brasil acontecendo, o ser humano vai evoluir muito e, principalmente, nós vamos parar de brigar entre categorias. Ou seja, o nosso objetivo é unir tudo. Agora, essa briga acontece, e eu digo aos meus alunos e aos colegas terapeutas, que ela é importante porque em toda profissão tem pessoas que não têm gabarito, pessoas que não têm ética, mas não é só na terapia holística. Em qualquer profissão a gente vê isso.
Então, a gente tem que deixar bem claro que o movimento da terapia holística é entender que uma medicina sozinha, e a gente chama isso de medicina porque no campo da terapia holística não existe uma só medicina. Se você perguntar para a população brasileira em geral, ele vai dizer, qual que é a medicina? É aquela estruturada com os remédios dos hospitais. Para o terapeuta holístico, ele vai dizer, isso é mais uma medicina. Então, a tônica é unir medicinas. O erro de qualquer técnica terapêutica, na minha opinião, eu acho que os colegas concordam, né, é trabalhar sozinho. Então, todo mundo aqui que atende em consultório sabe que você tem um contato com um consultante ou um paciente e essa pessoa ela vai numa área, vai em outra, ela está querendo encontrar caminhos para isso. A mesma pessoa, então, pode tratar-se tanto com o médico, um alopata, como um terapeuta holístico? Pode? Pode e deve. Pode trabalhar junto. E com certeza nada impede. Os médicos já estão percebendo que quando esse tratamento é coerente, é ético, é correto, o desempenho dentro de um consultório médico tradicional é muito mais rápido. Por exemplo, o tempo de pós-operatório é muito mais rápido, o tempo de recuperação de traumas é muito mais rápido, porque nós estamos atuando nos 4 pés de uma cadeira, o físico, o mental, o emocional e o espiritual, considerando que o espiritual é o conjunto de todos, é a ressonância de tudo. Então, por isso que é a profissão que mais cresce no mundo, porque as pessoas estão buscando naturalmente. É uma coisa que não é imposta por nós, terapeutas holísticos. Inclusive, todos nós que estamos aqui na mesa, fomos atraídos por isso, porque chega uma hora que o ser humano fala, mas não é só até aí. A dor e a doença não é uma questão de sorte. A pessoa não é só uma questão de alimentação, que é importantíssimo, mas o comportamento, o que a pessoa pensa da vida, o que ela sente da vida e a conexão dela com uma força maior é totalmente importante nesse processo de saúde. E é esse o campo que um terapeuta holístico atua. Tá bom. Ótima abertura. Por favor, Marcos. Eu só queria dizer, muito bem colocado, né, pelo Bruno, essa questão, né, das, vamos dizer assim, as categorias, né. Hoje tem muita discussão na questão, né, de o que realmente é válido, se eu vou usar alopatia, vou usar terapias naturais, né. A ideia aqui é justamente isso, né, essa é uma medicina integrativa em todos os campos, né. Não precisa haver uma concorrência entre a alopatia e os tratamentos naturais, entre os tratamentos holísticos, né? Bem pelo contrário. Eu sou professor de naturopatia do Instituto Nacional de Naturopatia, com sede no Hospital Naturista Oasis, né? Que fica no Paraná. E eu tenho uma aluna que ela fez especialização na Alemanha. E ela voltou maravilhada de lá. Como é que funciona? O governo alemão ele popa milhões de euros fazendo uma triagem. Então a pessoa chega para fazer uma consulta, né, no hospital, ele primeiro passa, por exemplo, por um iridólogo. O iridólogo vai olhar na íris, vai ver quais são os órgãos de choque, qual o sistema que está mais em agudo, mais crônico. E aí, ele, por exemplo, ele vê uma disfunção renal. Ele já encaminha para o nefrologista. Ele vê uma disfunção digestiva, né, vai encaminhar para o especialista. Através da íris. Através da íris, né? Então, o que acontece lá? Lá, a medicina holística e a alopática, elas não são concorrentes, não ficam, vamos dizer assim, se degladiando, bem pelo contrário. Há uma integração muito bonita nessa questão, né? E o ideal, né, eu acho que o caminho é esse, no futuro, que isso aconteça aqui, tanto com a medicina holística quanto com a medicina convencional. É aí que eu ia chegar, quer dizer, já existem países ou regiões do mundo que já está bem mais avançado o uso da medicina ou terapia holística, é isso, né? Sim, você inclusive... citou a Alemanha, por exemplo. Sim. China, então, nem se fala. Na China... A medicina chegou depois. A medicina convencional chegou depois. Primeiro era... chegou depois, na China? Sim. É isso? Lá eles trabalham em parceria, usando a alopatia e a medicina tradicional chinesa, que inclui a acupuntura, a citiologia chinesa, que é a ciência da nutrição chinesa, né, que tem muito a ver com a fitoenergética, né, do Bruno. Os alimentos, eles não usam só pensando na nutrição, mas na energia que aqueles alimentos passam. Cada alimento contém. A fitoterapia chinesa, que é uma coisa fantástica, né? Então, a ideia é essa, integrar, unir. Então, assim, ser ramos de uma mesma árvore e não concorrência, né, como às vezes acontece, né, em várias partes do mundo. Né? Tá bem.
1 minuto e meio ainda, 1 minutinho para encerrar esse bloco. Alguém quer complementar, agregar o que já foi dito aqui? Para ninguém começar um assunto novo e eu tenho que interromper. Ou Mas vamos dá para começar e continuar no... Tá, com depois, certeza, então, fica com a ficha 1. Com respeito, né, nós estamos assim debatendo genericamente em cima do aspecto, né, da abordagem dessa legalização, institucionalização, né, harmonia entre as técnicas, né, e as classes de medicina alternativa, de terapias alternativas. E eu gostaria de falar depois sobre hipnose. Ok. Eu sou um grande propagador desse aspecto da técnica da hipnose. Queria falar depois de Pavlov, queria falar da Rússia, queria falar do maior instituto mundial de hipnologia, que é Ivan Petrovich Pavlov, na Rússia, onde se usa especificamente em algumas questões psicológicas diretamente a hipnose, sem muito rodeio, sem muita perda de tempo e perda de dinheiro. Vamos falar sim. O que você tem na lapela aí? O que é esse um adereço pin aí? É um adereço? Tá bom, tá legal. 31 de março, quinta-feira, revista ABC, hoje abordando, debatendo terapia holística. Vamos falar mais sobre esse assunto na volta aí, hipnose também e outros temas importantes. Fique ligado aqui na ABC. Voltamos em seguida, hein? Aguardo você. Revista ABC, com Luiz Fernando Martins. Oferecimento, Despachante Keffer. A marca e despachante em Novo Hamburgo é Keffer. DB Informática, com lojas em Porto Alegre e na Galeria Central em Novo Hamburgo. Muito bem, estamos de volta com a revista ABC desta quinta-feira, 31 de março, último dia do mês de março, último dia do primeiro trimestre do ano. E a revista ABC para DB Informática, na internet é dbem.com.br, Despachante Keffer, o veículo você escolhe, documentação é com Keffer. E ainda para Blitz Teleentrega, nesta você pode confiar, Campo Bom e Novo Hamburgo. Estamos de volta então para abordarmos e continuarmos a falar sobre a terapia holística. Terapia holística, alternativa de tratamento de saúde que mais cresce no mundo. Aqui conosco Mauro Rosso, hipnólogo, presidente da Sociedade Rio-Grandense de Hipnologia, sociólogo, parapsicólogo. Marcos Dias, iridólogo, acadêmico em medicina tradicional chinesa, naturopatia. Noé Carvalho, massoterapeuta, terapeuta holístico, reiki. Amaury Palma, acupunturista, alquimista, reiki. Bruno Jimenez, fitoenergética, professor, escritor, terapeuta holístico. Bem, o Mauro gostaria de, então, ficou com a ficha aí, para a volta, mas assim, ó, antes de mais nada, e acho que tem a ver com o que tu vai falar, Mauro. Por exemplo, eu vou ser médico, né? Minha filha, meu filho está na faculdade e tal. Eu vou fazer medicina. Então vou ser médico. E como é que para fazer a holística, assim, para trabalhar com terapia holística, eu tenho que ser o quê? Eu tenho que me formar em quê? Se é que me entende o que eu quero dizer, entendeu? Não vou abrir uma sala, um consultório lá e vou atender terapia holística. E é isso que eu queria levar para o ouvinte. Quem é? Aqui ainda diz assim, ó, no meu Google aqui. Como escolher o profissional? Tá entendendo onde eu quero chegar? É o Mauro, que eu vou trabalhar com o Mauro, com a Amaury, com o Noé, com o Marcos, com o Bruno. Como é que funciona isso? Como é que é essa parte, essa questão? E aí já entro no que tu quer falar, Mauro. Como é que tu... Eu posso dar uma pinceladinha do que eu penso? Vamos lá. Do que eu penso, né? Porque assim, como sociólogo em si, se nós formos analisar as questões, digamos assim, da nossa sociedade brasileira, né, do coletivo, como ele pensa, como é que é instituída a normatização disciplinar para as academias de estudo, universidades, escolas, nós temos assim uma separação muito grande e um mercado muito bem estudado, muito bem. O mercado em si, de profissões, é um jogo, uma concorrência. Do outro lado, né? Do outro lado desse aspecto tem assim, por exemplo,
Eu falo por mim, mas assim, todo o terapeuta, ele não é terapeuta porque ele se formou numa esquina. No mínimo uma condição assim, de estudo, entende? Ele foi buscar a qualificação naquela área que ele está. Entendeu? E outra coisa, ninguém vai consultar com um bom terapeuta ou com um terapeuta se não for indicado por alguém. Certo. Então, os resultados por si só se somam, mas a qualificação tem. Então, o terapeuta tem que estar sindicalizado, o terapeuta tem que ter formação, ele tem que ter qualificação, ele tem que ter a escola que ele estudou, onde estudou, com quem estudou, qual é a formação dele. É uma questão assim, ó, do próprio cliente, o paciente, saber onde é que ele está indo também. É uma questão de livre-arbítrio e de escolha. Entendi. Isso aí é um debate para muita coisa, mas eu queria voltar na minha hipnose. Por favor. Porque eu acho assim que é um assunto muito estranho para o coletivo, né? Um assunto às vezes meio assustador, às vezes meio curioso, né? É que nem a parapsicologia. Quando eu estudei parapsicologia, o Centro Latino-Americano de Parapsicologia, o diretor do centro é o Padre Quevedo. E lá se estuda a tanatologia, que é estudo da morte, demonologia, estudo dos demônios, tem toda essa parte da ciência que o trash na Holanda é decretado como ciência. Na Alemanha estuda como ciência, nos Estados Unidos estuda como ciência para a psicologia. Nós, os latino-americanos aqui, a gente não sabe ainda nem diagnosticar esse tipo e qualificar determinadas disciplinas que precisam ser estudadas. Pegar na Alemanha, a Alemanha usa muito a radiestesia. Ninguém faz uma casa lá, se não tem praticamente com o CREA deles lá, um estudo geológico, um radiestesista botando a casa em cima, deve botar em cima de campo telúrico, de corrente energética e tal. E daí que tá. Outro mundo. Nós estamos ainda na nossa América Latina aqui. Mas as coisas estão se abrindo. Muito bem. Eu tive uma formação muito interessante com o professor Dariano na Sociedade de Hipnologia. O professor Dariano morreu, faleceu, faz 2 anos, um grande mestre de hipnose. O Dariano dava aula e falava sobre hipnose no programa do Flávio Alcaraz Gomes. Há muitos anos. Essa sociedade foi fundada em 1956 por médicos, psicólogos e psiquiatras. Eu tenho muito orgulho de estar. Eles não existem mais, entendeu? E nós estamos aí segurando o bastão para que as coisas aconteçam. O secretário da nossa sociedade de hipnologia é o Dr. Hilário Davis. Dr. Hilário Davis é doutorado em psicanálise. E tem outros terapeutas que estão dentro da sociedade. Bueno, a minha formação com o Dariano, então, foi a técnica russa de Pavlov. Quem era Pavlov? Pavlov, um médico russo, neurologista, especialista em estudar a mente humana e o comportamento da mente em si, do cérebro, cerebral. A neurociência ali dentro, muito estudada. E que ele fez aquelas experiências com os cachorros, né? E desenvolveu a teoria, a tese, dos reflexos condicionados e incondicionados. Muito bem. Então, em cima dessa descoberta dos reflexos, que é a reflexologia, então hipnose é reflexologia córtico-visceral. Então ele pegava, tirando os parietais, os ossos parietais da caixa craniana, ele encontrava o córtex cerebral. O que era o córtex cerebral? O córtex cerebral nada mais é uma pelezinha de 2 a 3, a máximo 4 milímetros de espessura, que ela envolve todos os neurônios, a massa cinzenta. E se nós pegarmos, tirarmos essa pele do córtex, ela é subdividida como várias pelezinhas de cebola, dentro daquela pelezinha de 3 milímetros. E cada pelezinha daquela cebola é um grande favo de abelha, com montes de campos onde nós temos os nossos órgãos sensoriais, visão, tato, olfato, audição. E esses milhões e milhões de estímulos que a gente recebe desde o ventre materno até depois que a gente nasce, a gente capta pelos órgãos sensoriais e acumula no nosso córtex cerebral, que é o nosso mundo inconsciente. E ali fica registrado as memórias, é o nosso campo de memórias, que depois a medicina transformou em lóbulo, né? Disso, lóbulo daquilo, lóbulo daquilo. Bateu aqui, perdeu a fala. Tal. Uma coisa, por mais trauma que se dá no cérebro, ninguém fica cego. Porque o campo da visão é diferenciado, não passa pela medula. Perde os movimentos, perde a fala, né? Perde a audição, perde isso, perde aquilo, mas não perde a visão nunca. Né? Não tem um tipo de ligação neurocerebral diferenciada, já a própria visão. Tá, tudo isso está ligado então com esse córtex cerebral. Muito bem, o que eu quero chegar? Se nós pegarmos teoria, tese, né, de estudos, Freud, Adler,
Freud e Adler. Adler foi discípulo de Freud, aluno de Freud. E Jung, que foi aluno de Adler e de Freud. E Lacan e outros tantos que pegar, como o pai da psicanálise Freud, todas as questões como se foram as emoções, o sistema emocional, como é que é feito? Onde que é? Então, através dos estímulos que a gente recebe desde a infância, onde o Freud dividiu em oralidade, né, libido no campo, depois a questão da analidade, depois a questão da construção do afeto fálica em 4, 5, 6 anos, até os 5 anos de idade, depois construção da identidade até os 8 ou 9. E isso tudo são formações de procedimento, de fala, dentro das nossas casas, com o pai, com a mãe, com a instrução, com a repetição que a gente faz da cultura que a gente aprendeu do pai e da mãe, e que a gente localiza no córtex cerebral da criança, porque ali é um lençol branco, ali não tem sinais nenhum, não tem código nenhum, não tem o que é o cheiro da bergamota. Aí no momento que você enxerga a bergamota, pega ela, cheira e experimenta, você tem registrado naquele córtex cerebral a referência da coisa. Então as palavras são as mesmas coisas, a intensidade da experiência é a mesma coisa. Você diz para uma criança de 2 anos, 3 anos ou 4 anos, pega este copo, leva lá na pia, cuida e segura, senão ele cai e quebra. Se ela não tem a representação ainda do copo caindo quebrado, não vai largar o copo, inconscientemente, para ficar registrado aqui. Entendeu? Então todos os sinais, todos os símbolos, todas as situações que se acontecem na nossa vida, dentro da nossa casa, como procedimento, como fala, como experiência, fica ali como parâmetro do comportamento depois. Então o nosso córtex cerebral, o que acontece? Quando o Pavlov descobriu que ali os sinais estavam dentro do córtex cerebral, tudo que era sinais, eu digo símbolos, né? O significado das coisas, o som, tudo estava ali, e os canais cerebrais é que levam lá no córtex cerebral. Ele começou a dar o nome de estereótipo. Cada um de nós tem um determinado estereótipo córtico visceral. Então, o cortical nosso está lá o nosso mundo inconsciente, que ele elabora, efetua todo um processamento, porque a mente tem bilhões de neurônios, né? Tem todo um processamento para se codificar o consciente. Quando eu dou palestra, eu faço um desafio. As pessoas às vezes estão meio deslocalizadas no assunto, não entendem bem ele. Eu faço um desafio. Eu quero que você durma hoje, venha aqui amanhã na palestra e você descodificou da sua mente o cheiro da bergamota. O gosto da bergamota. Duvido. Com a hipnose consegue. Com a hipnose consegue por quê? As células corticais do córtex, elas são, vamos supor, eu vou fazer uma metáfora aqui. Um ovo, né? É uma célula. Um ovo. Quebramos um ovo, cozinhamos um ovo, né? Então, todo o córtex é feito de células corticais. O que acontece com o amadurecimento dessas células? Como ela é uma pelezinha lá de 4 milímetros, as células corticais, quando a gente nasce, depois do nascimento, elas começam a fazer um amadurecimento, que os sinais sensoriais vêm e começam a fazer o registro lá naquelas células, no campo cortical, de baixo para cima. E quando a gente vai passando a nossa idade, a gente vai morrendo, esse envelhecimento e ela perde a tonicidade de cima para baixo. Por isso que quando mais velho a gente esquece o telefone do momento e lembra da história de criança. Porque as primeiras células que foram receber o amadurecimento foi a de baixo, pegou as primeiras informações. Então o vovô fica contando a história de lá e dizem, não, ele é esclerosado. O que é esclerose? Nem é o termo correto para dizer. Esclerose é um ressecamento de alguma coisa, não é. Não tem nada a ver com neurônio, nem cerebral. Muito bem. Para não tirar muito tempo de todo mundo, tem que dividir os espaços. Eu só queria complementar o seguinte, que hipnose, então, como é uma célula, para nós, quando a gente faz um relaxamento, através da audição, é o canal mais potente para chegar ao córtex cerebral. Quando a gente coloca uma música serena, leve, a gente imagina que a gente está relaxando, mas a célula cortical está se penalizando. Para ela é excitação. Excitação. Então, quando ela chega num grau tamanho de excitação e para ela não perder a funcionalidade, ela se inibe. No momento que ela se inibe, acontece a hipnose. Então, hipnose nada mais é do que uma inibição cortical provocada. Então, o bom terapeuta, o bom hipnólogo, o bom profissional nessa área, sabe o momento certo de
aprofundar mais, expandir mais corticalmente, diminuir mais. Por isso aquelas fases da hipnose, mais superficial, mais amnésia profunda, não profunda. E eu posso usar a hipnose de que forma na minha vida, para o meu benefício, quer dizer, entendeu? Muito bem. Então assim, ó, aí que tal? Quando nós pegarmos aquelas fases, pegar no campo freudiano... Por exemplo, eu assisto The Mentalist. Alguém já assistiu The Mentalist? O rapaz, sim, aquele, o policial que ele usa, sim. Usa na profissão dele, né? E aí, que mais? É que assim, a hipnose, é que nós precisamos de mais tempo, mas tudo bem. Resumidamente. Todos nós temos uma construção psicoemocional, psicobiológica. Toda a somatização que dá no nosso corpo, todos os colegas sabem, que quase que 98% das doenças que vêm é uma somatização de aspectos psicológicos e emocionais aí, mal resolvidos. Muito bem. Então, quando a mente... Você tem uma caixa, vamos supor, outra metáfora. Nossa caixa de ferramentas, nossa mente. Nós temos determinadas ferramentas lá, troqueza, alicate e tal, certo? É as ferramentas que a gente tem para trabalhar. Quando a mente não tem, ou se lá dentro só tem o martelo, eu só uso o martelado para resolver tudo na minha vida. Não tem estratégia mental, não tem construção nenhuma, não tem como resolver as questões emocionais, ou diferenças disso, de pensamento e tal, ou situações que ocorrem na vida. A hipnose, por exemplo, a depressão. A depressão nada mais é do que a mente não conseguir resolver um determinado assunto, uma determinada aceitação, uma coisa, ela não tem como. Então, o que é a depressão central? Ela vai lá, se esconde e fica lá quieto. Eu quero me esconder, por quê? Porque não tem instrumentos mentais, estratégia mental para enfrentar, resolver mentalmente aquela situação que está o perturbando. Então, depressão, ansiedade, são geradores, né, de ansiedade, depressão, anorexia, qualquer tipo de questão psicológica, a hipnose tem a condição de curar e ajudar. E qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Quase que sim, depende do agravante. Tu pegar um psicótico aqui, não tem como. Tu pegar determinadas patologias... Tem que ter um momento especial para isso, uma hora especial, a pessoa tem que fazer algum preparo antes, nada... Aí que tá, cada um, né? Cada um. Na medida que o terapeuta faz, por exemplo, no meu caso, na medida que eu faço a anamnese, que seja uma espécie de diagnóstico, né? Que tu vai caracterizar a patologia dele ou não, ou tentar... fazer uma avaliação, aí tu vai ver o tipo de paciente que tu tem, de cliente que tu tem, se tu tem que preparar ele mais, a tranquilidade, fazer e tal. Mas não tem nada de mistério nenhum. E a procura também aumenta? A procura é interessante e boa. E eu dou uma referência, até gosto de falar muito nele, que é um grande amigo meu, tive muitas aulas junto com ele, a gente trabalhou bastante junto, Padre Chiru Araripe. O Padre Chiru Araripe fez mais de 30 mil regressões. 30 mil? Muito mais de 30 mil. Ele trabalhava dentro da Unicinos com os jesuítas, agora tem um consultório próprio, saiu lá da Unicinos. Mas o Padre Chiru é filósofo, é parapsicólogo e terapeuta nessa área. É um grande mestre de sabedoria desse aspecto. Então, assim, nós precisávamos de bastante tempo para me falar. Eu gostaria de falar muito mais, mas, assim, abreviadamente é isso. E a hipnose ajuda a curar a anorexia, ajuda a curar depressão. Entende? Como eu já tratei de advogados, né, médicos, de psicólogos, eu já tratei. Então, a medicina, ela tem limite. A psiquiatria tem limite, entendeu? Tem limite. E nós temos outras técnicas, e essas técnicas usadas nos países de primeiro mundo há muito tempo. Mas há muito tempo. E nós estamos assim, naquele passo de tartaruga ainda dentro do Brasil, com esse aspecto de todos os tipos de terapia. E eu acho assim, que o Collor de Mello, se eu não me engano, não, foi o Collor que revogou o decreto que estava proibido hipnose no Brasil. Estava proibida a hipnose no Brasil? Por decreto. Lógico, porque quanto mais sabedoria nosso povo tem, quanto mais alternativas se tem de pensar, de se criar, mais crítico você faz uma sociedade diferente. Não alienada e não patológica. Eu vou deixar um espaço para os colegas, porque senão... 10h28, eu já tenho que ir para um outro bloco, e o Noé não falou ainda, e o próprio Amaury falou muito pouco, né? Enfim, eu quero deixar para os dois, então, no bloco seguinte, eles falar aqui vieram, né? Ao programa também, da sua área e assim por diante. Mas eu fiquei muito preso no que tu falaste aí, acho que nós todos e os nossos ouvintes, né? Em cima do que tu falou em relação à hipnose aí, né? Então, são assuntos, são termos, são pessoas aqui que... Eu acho que pela primeira vez recebo vocês aqui no Revista ABC, né? Então, realmente é um assunto que chama atenção, que mexe com a gente, não é comum de se falar diariamente aqui, do dia a dia, né?
apesar de crescer, de ser a ciência, não é? O tratamento de saúde que mais cresce no mundo, como vocês mesmos disseram, o Brasil ainda está um pouquinho atrasado nesse aspecto, né? E acho que programas como esse, 31 dias do terapeuta holístico, encontros como esse que aconteceu em Porto Alegre, acho que é por aí que nós, enfim, já me somo a vocês aí, vamos construir cada vez mais, não é? Um mundo melhor, diferente, usando então as terapias holísticas. Vamos lá então a mais um bloco de comerciais, o último do programa de hoje, e também já em seguidinho o segmento final do Revista ABC, que hoje debate, fala sobre terapia holística. Fique ligado. Revista ABC, com Luiz Fernando Martins. Oferecimento, Despachante Keffer. A marca e despachante em Novo Hamburgo é Keffer. DB Informática, com lojas em Porto Alegre e na Galeria Central em Novo Hamburgo. Muito bem, estamos de volta com a Revista ABC desta quinta-feira, 31 de março, que hoje fala sobre terapia holística para DB Informática. Na internet é dbem.com.br. Despachante Keffer, o veículo você escolhe. Documentação é com Keffer e Blitz teleentrega. Nesta você pode confiar, Novo Hamburgo e Campo Bom. Já vamos lembrar os nossos convidados. Vamos abordar aí a parte final do Revista ABC. Mas antes vamos saber quais as notícias da manhã, principais destaques desta manhã que vão pro ar em seguidinha, às 11h05 no Conexão 900, primeira edição. Quem traz os destaques hoje é Stephanie Sander, com você. Novo edital para a licitação da obra do Hospital Municipal de Novo Hamburgo será publicado amanhã. SUSEP pede que São Felice volte para o regime fechado. Deve ser ouvida hoje pela polícia a funcionária que afirmou reconhecer o homem que baleou o padre na Igreja Piedade em Hamburgo Velho. Caminhão tomba e interrompe a BR-101 em Osório. Obra modifica trânsito na Avenida Pedro Adams Filho e padre baleado em Novo Hamburgo segue em estado grave de saúde. Os destaques dessas e outras notícias logo mais, às 11h05, Luiz Fernando. Obrigado, Stephanie Sander, 26 graus 3 décimos. Mauro Rosso, hipnólogo, presidente da Sociedade Hipnologia do Rio Grandense, ou Rio Grandense de Hipnologia, sociólogo, parapsicólogo. Marcos Dias, naturopatia, acadêmico em medicina tradicional chinesa. Noé Carvalho, massoterapeuta, terapeuta holístico, reiki. O Amaury Palma, alquimista, reiki, acupunturista. Bruno Jimenez, fitoenergética, professor, escritor, também terapeuta holístico. E, além de tudo isso, o Marcos aqui, Dias, é vice-presidente do Sindicato dos Terapeutas do Rio Grande do Sul, né? E o Amaury é o tesoureiro, né? Isso. Tem que ficar bem com ele sempre, né? O homem da grana aí. Mas vamos lá, vamos tentar ser bem objetivo nesse bloco final, temos aí 20 minutinhos. O Amaury queria responder aquela questão que eu fiz de quem é que trabalha, quem pode exercer, e isso. Você dizia que qualquer um, porque não tem regulamentação, como isso. É que é? Como as terapias holísticas elas não têm ainda uma regulamentação, porque são muito novas e existe aqui no Brasil ainda, como dizemos, vai muito devagar, então o pessoal não regulamentou ainda essas terapias. Então, na verdade, qualquer um pode fazer, digamos assim. Eu para me formar na medicina chinesa, tive que estudar 3 anos. Né? Agora, a pessoa que qualquer um pode pegar uma agulha e colocar numa outra pessoa. Ele não precisa ter nenhum digamos, estudo para ter autoridade para isso. Só que o que acontece? Se não for uma pessoa que saiba onde colocar essa agulha, ela não vai conseguir fazer esse trabalho, não vai conseguir diagnosticar o problema que a pessoa tem, não vai conseguir digamos assim, resolver aquela questão. E outra questão também que eu acho muito importante em relação às terapias holísticas é que assim elas vêm para trabalhar a causa do problema. Elas não abrem mão do sintoma, mas elas não só depois a consequência. Exato, elas não trabalham no sintoma e só na abordagem física da pessoa. Ela considera a pessoa como um todo. Então, por que assim é chamado de terapia integrada?
Por quê? Porque ela vai integrar todos os aspectos, o físico, mental, emocional e espiritual. Tá? Mas assim, se tu pegar, por exemplo, na área que eu trabalho muito, que é a acupuntura, a medicina chinesa, que é nova no Brasil, mas tem 5 mil anos de história, tá? Então assim, um dos princípios básicos dessa medicina é a seguinte: a pessoa que está equilibrada emocionalmente não adoece. Então, considerando esse aspecto, quando um paciente chega para tratar comigo, tá? E ele está chegando lá, é porque ele está com uma disfunção física, mas um dos pontos que eu vou usar para tratar ele sempre vai ser um que vai tratar a questão emocional. Por quê? Porque com certeza o problema emocional está em desequilíbrio e eu tenho que regular essa questão, senão eu não vou conseguir tratar ele permanentemente, que é o objetivo da toda a terapia holística, que aquela pessoa saia dali realmente curada. Legal. Noé Carvalho, autocura, mudança de era. Isso. E alquimia interior. Essa empresa, né? Se pegou, né? Vamos lá, chegou sua vez agora. Luiz, nós fundamos essa empresa Alquimia Interior, né? Devido a gente já estar na área há muito tempo, eu estou há 15 anos que eu comecei com o trabalho, foi o primeiro trabalho de massoterapia, né? E com a massagem bioenergética emocional, que pega os pontos emocionais, a memória emocional que todos nós temos, as couraças de raio, né? Então, as queixas maiores estão no corpo mesmo. As pessoas chegam se queixando, né? E no corpo a gente consegue fazer um bom trabalho para atingir o nível emocional e mental, do corpo para a emoção, do corpo para a mente, né? Dissolvendo aquelas couraças, liberando aquelas memórias através de riso, tosse, choro, até um renascimento. Em última instância, se faz uma espécie de renascimento da pessoa para ela reiterar o seu processo vital, energético e emocional. Então, tudo isso faz parte de uma mudança de paradigmas, como eu falei quando nós começamos, né? Da globalização, de uma mudança de era, em que todos nós precisamos integrar os nossos conhecimentos. E essa terapia, a massoterapia, ela atua muito nisso, né? O nosso corpo, ele fala realmente. Por exemplo, o nosso lado esquerdo, que é comandado pelo cérebro direito, ele corresponde à nossa parte emocional, criativa e intuitiva. E o lado direito, a parte racional, mental concreto, comandado pelo hemisfério esquerdo, né? Então, já se pode fazer uma prévia avaliação da pessoa, se ela tem um lado esquerdo mais alto que o outro, um ombro mais alto que o direito, se ela é mais emocional, lado esquerdo protuberante, ou mais racional, lado direito. Ou então, se ela se curva para frente, ela fecha o seu peito, o seu plexo emocional, sem liberar. A pessoa que foi muito xingada no passado, né? Então ela se curvaria, uma autoestima baixa. Diante de tudo isso, se pode trabalhar baseado nessa avaliação corporal também e fazer com que ela retome o seu eixo físico, emocional e mental, se integrando para a vida, no caso, né? Retomando a sua potencialidade máxima e, no caso, para as empresas, que a gente também atua, né, órgãos públicos, aumentar o rendimento do funcionário, porque 5 ou 10 ou 15 minutos de terapia, né, que se faz, a pessoa volta a ter o seu rendimento ampliado e descontraído, feliz, porque muitas pessoas trabalham sob pressão, muito, né? E a gente viu lá na Assembleia, os funcionários, de 5 a 15 minutos de atendimentos, olha, ficou um clima tão feliz, alegre, as pessoas sorrindo. Então, esse resgate da alegria, da confiança, né, é muito importante levar para as empresas e órgãos públicos. E essa é uma das propostas da empresa Alquimia Interior. Muito bom. Quer completar, Mauri? Eu até queria trazer, tu falas em nova era, falaste, né, mudança de era, nós estamos entrando na era de Aquário, tá? Então, assim, se tu pegar na própria Bíblia, Jesus era o pescador, né, pescador de homens é chamado, né, porque ele estava entrando na era de peixes,
E era, naquela época, o que é a Páscoa, né? É a morte do Cordeiro. O que é o Cordeiro? É Ares, era de Ares que estava morrendo. Então ele vem representar, na própria Bíblia tu vai pegar vários escritas as eras, tu pode identificar inclusive períodos de tempo, porque a cada 2160 anos mudamos de era. E nessa nova era, que é a Era de Aquário, ela traz uma visão, tá, muito diferenciada da visão de Peixes. Ela traz uma visão onde a pessoa trabalha muito sua mente, né, mais mental do que emocional, mas com uma visão consciencial, bem diferenciada. Tá? E isso traz também a necessidade de a gente levar uma terapia onde a gente vai tratar o nosso paciente de uma forma, digamos assim, as pessoas como um todo, de uma forma também diferenciada. Se tu continuar tratando as pessoas com a forma como a gente tinha antes, né, e a gente não quer tirar isso do caminho, a gente quer integrar outras questões que realmente são necessárias para essa questão. Tá? A terapia holística ela tem justamente essa função de trazer um extra que realmente não estava sendo trabalhado a gente bloqueava a pessoa e ela ficava feliz. Por quê? Porque não estava mais sentindo. E nosso objetivo não é esse, é que ela seja inteira. Ela traga a sua emoção equilibrada, ela traga a sua mente equilibrada, ela traga o seu espírito mais incorporado no seu corpo, vamos dizer assim, integrado, uma coisa só. Então, o grande objetivo da terapia holística é de se ter realmente pessoas como elas realmente são no todo, e não aquela, vamos deixar essa pessoa sentada num canto. 10h45, o Marcos Dias já vai falar do evento aí, né, Marcos? Isso. E as plantas entram aonde aí, hein? Bom, é interessante perceber que a cultura de se usar a energia das plantas é uma coisa muito antiga. E quando a gente fala da fitoenergética, a gente traz em voga aquela questão que a gente sempre fala, não tem uma pessoa aqui nessa vida que já recebeu uma visita em casa, que não tenha recebido uma visita em casa, e que as plantas muitas vezes tenham sofrido com isso. Então é comum a arruda secar no jardim, né? A flor murchar em casa, a rosa murchar em casa. Por quê? Porque as plantas têm um campo de energia e esse campo de energia é muito bem aceito pelo campo de energia humano. Tem uma expressão que vem do latim, que é a aura. A aura é o nosso campo energético. Também tem a mesma expressão que vem do grego, que chama psicossoma. Soma é corpo e psico, no caso, se refere à alma, então o corpo da alma. E a Bíblia chama também de corpo espiritual ou corpo celestial. Na verdade, seria a nossa consciência, a morada da nossa consciência. Para nós resumirmos aqui, vamos chamar de alma ou de espírito. Poderíamos ficar falando a diferença entre eles, mas como Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, chamou tudo isso de perispírito. Só para a gente ver que em várias culturas espirituais a gente vê esse nome da mesma maneira. Que se refere ao campo de energia que todos nós temos, que nada mais é que um campo de energia constituído por tudo que pensamos, sentimos e acreditamos. Então, só complementando o que os meus colegas falaram, quando eu penso e sinto coisas ruins, negativas, eu acabo construindo o meu campo áurico, o meu campo de energia, essas coisas ruins. E essa fragmentação energética faz com que toda a vibração que eu recebo todos os dias, ela começa a se densificar, ou seja, a energia vital que está em tudo, que mexe por tudo. A própria Bíblia diz, ergue uma pedra, ali estarei. A gente pode olhar isso como a energia do Cristo, né, que é a força que move o planeta, o espírito do planeta. E também poderíamos entrar numa polêmica danada para isso, né? Porque a gente fala Jesus Cristo, mas na verdade Jesus não é o Cristo, são seres diferentes. Jesus abordou o Espírito do Cristo, recebeu o Espírito do Cristo, talvez um dos maiores intérpretes que o Cristo já teve, foi Jesus. Mas quando a gente pensa e sente coisas ruins, o nosso campo de energia sofre essa influência. E uma vez que tudo é matéria ou energia, essa mesa que a gente bate aqui no estúdio é matéria, porque é uma energia condensada. E isso que está no vazio é energia. Poderíamos dizer também que é matéria dispersa. Tudo que eu penso e sinto é aglutinado no meu campo de energia, como eu disse, a aura ou o psicossoma. E esse psicossoma começa a reconstruir a matéria do meu corpo de acordo com a natureza do que eu penso e sinto. Resumo, somos o que pensamos. E olha que interessante a abordagem da hipnose, porque uma vez que alterar o que a pessoa pensa sobre ela mesma, sobre a vida, ela vai alterar o corpo e é claro que vai ter saúde.
Então, qual é a proposta da fitoenergética? É diferente um pouco da fitoterapia, inclusive meu colega aqui do lado pode falar melhor, dentro do campo da fitoterapia chinesa, que é quem mais sabe de fitoterapia, provavelmente. A fitoenergética, ela aborda esse campo de energia que as plantas têm, porque essa energia tem uma capacidade incrível de devolver a nós esse equilíbrio que a gente perde na preocupação do dia a dia, como o Noé falou, nas tensões do trabalho. Então, o trabalho da fitoenergética foi uma pesquisa de 3, 4, quase 5 anos, que estudou na natureza plantas simples, entre elas ervas, flores e frutas, que quando combinadas têm a capacidade de devolver para nós energias que atuam nas nossas emoções, nos nossos pensamentos e nossos sentimentos. Por exemplo, ninguém vai ao médico e diz: doutor, eu quero um remédio porque meu marido me deixou e eu estou com uma dor de amor danada. Aí o pessoal ri. Dentro da fitoenergética e dentro de qualquer terapia holística que nós estamos falando aqui, é possível recomendar uma sugestão terapêutica aí para dor de amor. Ah, eu estou em dúvida, não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta, né? São algumas dúvidas que a pessoa tem, isso é claro para representar uma brincadeira, e a pessoa fala: o que eu faço da vida, se eu vou para o emprego A, se eu vou para o emprego B, se eu fico no meu relacionamento, se eu saio. Então tem tratamentos à base da energia das plantas que proporcionam isso. Então, a gente quando recebe esse fluxo amoroso que todo o verde tem, a gente começa, de forma racional, entender que as plantas são muito mais do que tudo aquilo que a fitoterapia já estudou e outras terapias que usam a planta. Então, de novo, o trabalho com a fitoenergética não anula tudo aquilo que a gente sabe sobre fitoterapia, mas dá um plus no sentido do uso também condicionado à energia que as plantas oferece. Até queria aproveitar, porque o assunto é muito extenso, então eu queria deixar a referência do nosso site, para não roubar mais o tempo do pessoal. O nosso site é um dos maiores sites do Brasil de conteúdo sobre a temática da espiritualidade e evolução da consciência. É o www.luzdaserra.com.br www.luzdaserra.com.br, e lá o nosso amigo ouvinte pode com certeza encontrar todas as informações que quer saber, inclusive sobre cursos, inclusive sobre outras terapias que foram faladas aqui, que a gente tem uma enciclopédia lá que aborda vários assuntos. Bom, e só para complementar também, nesse livro que você me brindou, Fitoenergética, a energia das plantas no equilíbrio da alma, lá no final do livro, começa na página 240, por exemplo, alergias, que plantas ou o que você poderia tomar, né, utilizar para melhorar. Chá verde, maracujá, marmelo e hortelã. Para você, Diego Inácio, impotência sexual, eucalipto, hibisco, catuaba, uva ursi e jasmim. E assim vai, viu, Diego? Tá? Coisa que se diga do amigo. Enfim. A gente não conta para os outros. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Insônia. E os ouvintes não dorme direito. Insônia. O que mais aqui? Ó? Capim cidreira, ipê roxo, pariparoba, erva doce, laranjeira e hortelã levante. Legal. Só fazer um último comentário, porque é importante que dentro da... Um minutinho, por favor, que eu tenho que passar para o Marcos. Claro, dentro da terapia holística, a gente propõe no livro dicas prontas, mas o que a gente olha na terapia holística não é a doença. Eu não dou foco para insônia, ou para o medo, ou para impotência sexual. O foco na terapia holística é o doente. Porque o que fez uma pessoa ter depressão é muito diferente do que fez uma outra. Então, nós não podemos repertorizar tratamento. Eu acho que esse é o grande erro da medicina farmacológica. Todo mundo que é depressão é isso. Não, o que fez cada um ter um problema, um conjunto de ações diferentes. Legal. Que evento, que encontro é esse aí que você quer falar, Marcos? Primeiro... Eu gostaria de convidar todos os ouvintes da rádio, né, para um evento imperdível, né, que é único, a primeira vez que acontece no Rio Grande do Sul. É o primeiro seminário de naturopatia. O tema primeiro seminário de naturopatia. Isso. O tema é nutrologia na prevenção e tratamento das doenças crônicas degenerativas. Então, tanto para terapeutas holísticos, nutricionistas, né, médicos, pessoas ligadas à área de saúde. Vai ter palestrantes internacionais como o Dr. Timothy Leaks, né, formado em Nova Jersey, o Dr. Li Hongqi, que é do corpo docente da Xiamen University da China, né, o próprio Dr. Elias, cofundador do Hospital Oasis, primeiro hospital naturista do país, né, uma clínica naturista, né. Então vai ser nos dias 21 e 22 de abril. 21 e 22 de abril, aonde? Isso. Vai ser aqui em Novo Hamburgo, na CI, né? Atrás do Banco do Brasil, sim, na galeria. Sim. Né? Então é um evento imperdível, porque é sempre no eixo Rio, São Paulo, no máximo Paraná.
E agora a gente conseguiu fazer uma parceria com o Instituto Nacional de Naturopatia Aplicada para trazer aqui para o Rio Grande do Sul, né? Inscrições, como é que faz? Inscrições pelo telefone 9787-5891 e 98550853. Dá para repetir? Pode. Inscrições 9787-5891 e 98550853, com Cristiana. Pode também mandar um e-mail para cristianabon@hotmail.com. Tá? Eu gostaria de falar um pouquinho da iridologia, se é possível. 30 segundos. 30 segundos, bom. Eu acho apaixonante a iridologia, né? Sem dúvida. Através da iridologia, tu pode ver não só aspectos de personalidade, mas também a disfunção, por exemplo, a depleção mineral e vitamínica da pessoa. E também o Dr. Daniele Lorito trouxe, lá da Itália, como identificar a idade dos traumas, né? Então, através da iridologia, se pode fazer um trabalho bem interessante, tanto trabalhar a psique da pessoa, né, como trabalhar a parte orgânica também, e também ver a depleção mineral e vitamínica, algo que pode complementar bem o tratamento holístico da pessoa, né? Então, as pessoas que tiverem interesse em fazer um curso, por exemplo, de iridologia, podem ligar para esses telefones já mencionados, né, e entrar em contato para se especializar nessa área, né? Legal. Olha, obrigado, viu, a vocês, parabéns pelo conhecimento da área, o interesse que vocês têm na área, em ampliar, para que mais pessoas ouçam, saibam, se interessem, venham aprender também com vocês e venham, por que não, utilizar terapia holística, não é? Na sua melhoria, na qualidade de vida. Obrigado aí pelos livros, professor Bruno Gimenez e o nosso Mauro Rosso, obrigado a vocês, parabéns, tá bom? E qualquer outro evento na área, projeto, novidade, usem aí a nossa produção, liguem pra gente aí, venham aqui. Olha, surgiu um fato novo, chegar mais perto desse evento, quiser uma entrevista, alguma coisa assim, usem aí o nosso microfone para fazer esse elo de ligação aí da terapia holística com os nossos ouvintes, tá? Muito obrigado. Amanhã é o dia 1º de abril. E é o dia da mentira amanhã. E nós vamos falar sobre a mentira. Você já mentiu? Não mentiu? Dá para usar mentira alguma vez? Como é que é esse negócio? Amanhã, a mentira será o destaque aqui no Revista ABC, tá bom? Para DB Informática, Despachante Keffer e Blitz Teleentrega. Obrigado, Diego Inácio. Desculpa a brincadeira aí, viu? Sei que você é... Legal. Nós voltamos amanhã, então. Luiz Fernando, bom dia. Posso deixar para as pessoas do nosso site? Rapidinho. O site da Alquimia Interior, tá? www.alquimiainterior.com.br. Nós falamos um pouco de cada abordagem das terapias que usamos, tanto eu quanto o Noé, dentro da nossa empresa Alquimia Interior. Muito bom. Obrigado, voltamos amanhã. Bom dia.